Neste domingo de Pentecostes, na missa do dia da Páscoa, tanto o Evangelho de João quanto a primeira leitura de Atos dos Apóstolos, quanto a segunda leitura de 1 Coríntios 12, mostram o significado de se viver de modo radical a espiritualidade do Pentecostes na vivência da Páscoa também. É algo que tem que ser concreto no enfrentamento do que desumaniza, do que divide, do que desbota o ser humano. Curta aqui o nosso canal, os nossos vídeos, ative o sininho para receber as novidades, comente com civilidade, porque do contrário, seus comentários não serão publicados. Compartilhe os vídeos e visite o cartasproféticas.org/colabore e dê o seu reforço para essa educação cidadã que todos nós merecemos ter. O evangelho desse domingo de Pentecostes, em plena missa do dia da Páscoa, ainda vivemos sob o bafejo da Páscoa, é o de João, no capítulo 20, principiando pelo versículo 19, estendendo-se até o versículo 23. Mas nesta reflexão evangélica, eu me reportarei, me basearei tanto no Evangelho de João, quanto na primeira leitura de Atos 2, 1 a 11, quanto na segunda leitura, 1 Coríntios 12, principiando pelo versículo 3, parte B, até o versículo 7, depois do versículo 12 ao versículo 13. No Evangelho vemos Jesus numa casa com os discípulos temerosos, as portas e janelas trancadas, com medo das perseguições que tinham acabado de matar Jesus e da experiência de perseguição e de violência que vivia a comunidade de João e vivia a igreja primitiva. Ali Jesus entra e sopra sobre os discípulos. Como eu já disse em outros comentários, em outras reflexões evangélicas, Jesus sopra o espírito da vida. Um espírito para gerar uma nova humanidade. Um espírito semelhante ao Ruá que Deus soprou sobre as narinas da humanidade na sua origem, humanidade chamada de Adão. Agora o sopro do Espírito dado por Jesus sobre os seus discípulos é para que eles assumam esta proposta de Jesus de viver a nova humanidade em torno da paz. A paz que não precisa de muros, a paz que não precisa de defesa armada, mas da paz construída como fruto da justiça e antes esta fruto do amor que ele exemplificou ao lavar os pés dos discípulos e ao compartilhar pães e peixes e ao impedir o apedrejamento da mulher arrastada pelo preconceito, pelo ódio, e ao transformar a água em vinho para que haja festa e alegria e todos vivam uma sensação permanente de festa de casamento. Alegria. Esta paz que Jesus soprou sobre os discípulos é a mesma paz que eles deveriam ajudar a construir no mundo. E o segundo texto, o texto que na verdade é a primeira leitura, é a leitura de Atos, que descreve a experiência do Espírito Santo também em Jerusalém, alguns dias, pouco mais de um mês depois de tudo acontecido com Jesus, da sua ressurreição e desta visita dele na casa com os discípulos assustados. Aqui no sopro do Espírito Santo, em Jerusalém, a experiência de que nada deve dividir as pessoas, nem as suas experiências diversificadas culturais,
nem suas línguas diferentes, com raízes diferentes, com falas diferentes, com comunicação diferentes do pensamento. Nada deve separar as pessoas. E nem mesmo as pessoas devem se humilhar diante do medo, mas tomá-lo e ir para as ruas, falar e vivenciar essa experiência que une a despeito de tantas diversidades. E em 1 Coríntios, quando Jesus, na segunda leitura, Jesus se torna corpo vivenciada na cidade cosmopolita, mais impossível disso acontecer, mais difícil disso acontecer. Corinto, que era uma passagem de navios, de barcos vindos de todo mundo, misturando culturas de todo mundo, experiências religiosas de todo mundo, línguas, valores, enfim. Lá, São Paulo ensina como ser corpo de Cristo e dizer como é que e o que acontece com a ação do Espírito Santo nas pessoas. E a ação do Espírito Santo é para o bem comum, como diz no versículo 7. Para o bem comum. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum, para que todos sejam membros plenos de dons. Ninguém se sinta marginalizado, ninguém se sinta diminuído, ninguém se sinta menos, mas todos enriquecidos de dons, visando o bem comum e não cada um com seus dons. Creio que essas três mensagens podem significar em lições para nós. A do Evangelho é a de que o Espírito deve ser revigorado em nossas vidas, com o próprio Cristo ativo em nossa vida. E não o Espírito Santo descolado da história de Jesus, da história de lutas, da história de enfrentamento, dos perigos, da cruz, do julgamento injusto, das condenações sem provas, das instituições falidas. Mas o Espírito deve, como faz, soprado pelo próprio Cristo aí presente, o Cristo histórico, o Cristo que passou por tudo isso, soprando sobre nós para que construamos a paz. Recebamos a missão de construir a paz, não a paz individual, não a paz satisfação pessoal, mas a paz para todos, para a humanidade inteira. Esta é a primeira lição. Quando os cristãos muitas vezes hoje tendem a construir monumentos, templos, para viverem lá dentro, afastados do mundo, este Evangelho mostra que, pelo contrário, tem que abrir as portas e se enfiar no mundo para construir a paz. Creio que o segundo texto, que é a primeira leitura da experiência da descida do Espírito Santo, mostra que não deve haver diferença, não deve haver afastamento das pessoas, muralhas linguísticas, muralhas culturais, muralhas que diferenciem as pessoas, mas todos se entenderem ouvindo a mensagem que vem daquele que enfrentou a cruz para unir a humanidade. E o último, ainda nessa segunda experiência, o chamamento hoje, para que tenhamos a coragem de respeitarmos as diversidades e, através delas, construirmos a unidade de todos nós em favor deste mundo onde Jesus veio para realizar a sua missão. E o terceiro texto, que na verdade é a segunda leitura da missa, mostra que a experiência do Espírito é para avisar o bem comum, não o bem de comunidades de igreja, não o bem de uns mais e outros menos, mas o bem que rompe inclusive com a escravatura, seja ela de que ordem for. Escravatura que submete o outro, que usa o outro, que manipula o outro, que explora o outro, que é injusto com o outro. Mas para que todos sejam livres, num só espírito, bebendo de um só espírito, para
criarmos uma experiência de uma nova humanidade. Creio que esses três textos são um chamamento novo para nós hoje. O nosso mundo está em conflito e as pessoas estão assustadas. É preciso construirmos a paz sob o bafejo do sopro de Jesus. É preciso ter coragem de construir a paz, abrir as portas e janelas. E o segundo texto também é um estímulo para que nós hoje tenhamos respeito com as culturas dos outros, com as diferenças dos outros e por meio delas estabeleçamos a experiência do diálogo que une e nos faz nos entendermos. E o terceiro texto, que é a segunda leitura da missa, é um chamamento também para nós hoje, para nós vivermos o Espírito como a construção do bem comum. Não um bem mais para alguém que se ache senhor, e não um bem menor para alguém que é escravizado, mas para extinguir esses modelos que submetem uns a outros e fazem outros se acharem donos de uns. Então, essa é a experiência, este é o chamamento para o Pentecostes neste domingo, que não deve ser só uma celebração, não deve ser só uma missa, não deve ser só um culto, não deve ser só referências de textos, mas luta para que nós consigamos chegar a esta estatura de humanidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que ninguém solte a mão de ninguém.